Não é verdade? Hoje nós teremos aqui o assunto já começado, que é o reino vegetal, tá bom? Só que o reino vegetal, dessa vez, falando um pouquinho sobre a fisiologia vegetal, né? Como nós sabemos, o reino vegetal, ele possui suas características chaves, ele possui a presença marcante, né, em praticamente todas as provas, tá? Claro, né? Porque você imagina que você vai ter que falar de seres vivos, né? E os dois reinos mais marcantes são animal e vegetal, né? A gente ainda vê aí o reino monero, o reino protista, mas ligado à parte do programa de saúde. Mas, de maneira clássica, né? Como nós gostamos mesmo, o reino vegetal e o reino animal. Tá legal? Então, vamos dar uma olhadinha um pouquinho nesse lado da fisiologia. Bem, a gente começa já observando realmente algumas questões, tá? Vamos começar por uma banca que eu gosto muito das questões dela, que é a OACP, né? Com questão para o Instituto Nacional, né, de Surdos, uma prova muito bem elaborada, uma banca muito querida por mim, porque as questões não são muito fáceis, mas são de muito bom tom, tá legal? A questão fala assim: as plantas são seres autotróficos que têm a capacidade de sintetizar seu próprio alimento, no processo denominado fotossíntese. Aí, quando você lê esse pedaço, vem de maneira classicamente, né, a fórmula da fotossíntese, aquela fórmula geralzona, né, onde você precisa de água e gás carbônico, né, com a energia luminosa captada por um pigmento de cor esverdeado, que é chamado de clorofila, vai produzir diretamente, né, glicose e vai emitir, né, o oxigênio para fora, né, como subproduto. Isso é automático. A gente que trabalha com a biologia fala de fotossíntese, abre um leque gigantesco, né, de processos aí, né, ciclo de Calvin-Benson, né, a parte, né, de fotólise da água e tudo mais. Eu acho que essa questão é muito mais simples que isso. Você não vai precisar dessas minúcias todas, mas abre-se um leque na nossa mente automático, né? É incrível isso. Então, ele fala sobre a fotossíntese, fala sobre esse processo e o local de ocorrência assinala a alternativa correta. Então, sobre o processo de autotrofismo, que nós escrevemos agora, que tem como principal órgão onde vai existir, né, as folhas. Não é verdade? Então, vamos ver se a gente acha realmente isso na resposta. Então, ele coloca aqui, letra A. A folha é considerada um órgão sede da fotossíntese. É o principal. Não é o único, porque a gente sabe que existem aí caules especializados no processo de fotossíntese, mas, né, quando a gente fala de fotossíntese, normalmente em sala de aula a gente atribui aí à folha a presença diretamente dos cloroplastos e que em grande abundância ali, dos estômatos, a gente faz aquela aula fantástica sobre fotossíntese. Mas aqui está tudo bem. A folha é considerada um órgão sede da fotossíntese. Óbvio, pois nela que ocorrem tecidos cujas células contêm maior quantidade de cloroplástico. Pode ver que ele se preocupou e falou em maior quantidade, né? Mas não são as únicas, né? Os parênquimas clorofiliano, e palissádico e lacunoso. Opa, é isso mesmo, né? É o órgão responsável e ele ainda associou aí os tecidos, né? Que é o parênquima. Parênquima a gente sabe que é um tipo de tecido que tem múltiplas funções, né? Desde armazenamento, a preenchimento, a fotossíntese também. Então ele coloca aqui os parênquima clorofiliano, perfeito, palissádico e lacunoso. Caraca, perfeito, a gente já chegou na resposta, né, de cara, que é a letra A, tá bom? Perfeito, legal. Eu dou uma olhada no que ele está falando ali, né? E a gente acha um parênquima especializado na fotossíntese, que é o parênquima clorofiliano, onde eu vou achar muitos cloroplastos e uma grande concentração, então, de clorofila, não é verdade? Então, ele coloca aqui uma estrutura da folha, tá? Onde ele coloca aqui a cutícula em cima, né, a epiderme superior, e você pode ver que abaixo da epiderme você acha o parênquima palissádico, tá bom? Ele
estrategicamente, coloca aqui os estômatos na região inferior, tá legal? Onde vai haver a troca de gases, ele está colocando a entrada de CO2 e a saída de O2 para mostrar que está ocorrendo aí diretamente o processo de fotossíntese, abertura e fechamento de estômatos pelas células guarda, né? Ele coloca ainda o xilema e o floema aqui no feixe vascular, nessa estrutura. Perfeito. Então, o que ele está citando ali, que é o parênquima lacunoso, está aqui, parênquima palissático, está aqui, e o parênquima clorofiliano, né, onde a gente acha uma grande concentração de cloroplastos, está aqui. Então, né, sem problema nenhum, tá legal? Ele coloca aqui, nesse esquema, uma estrutura muito legal para a gente observar o que está se falando na letra A e chegar, né, à conclusão que a letra A é a opção correta, tá bom? Uma questão muito bem formulada e de grande robustez, né? Se você quisesse avaliar todas as opções, você levaria um pouquinho mais de tempo e talvez fosse se confundir. Mas a resposta realmente é a letra A, onde ele associa diretamente aí a fotossíntese a alguns tecidos vegetais. Tudo bem? Legal. Então, resposta aí para a OACP, INES do ano de 2009, Instituto Nacional de Surdos, tá? É a letra A, tá? Beleza. Ó, então, a gente vai dar uma olhadinha, antes de prosseguir, com o que a gente fala normalmente de hormônios, né? Hormônio vegetal também vira e mexe, aparece na prova, na parte fisiológica e tal. Quais são os principais hormônios relacionados aí à planta, os fito-hormônios, né? Seria, no caso aí, a auxina, o etileno, a giberelina, as citocininas e o ácido abscíssico. São os principais. Não são os únicos, mas são os principais, né? Quando a gente fala de auxina, a gente fala como função crescimento, né, de caule e raiz. Então, aumento de divisão celular, né, e crescimento diretamente, né? Aliás, alongamento, né, de células e crescimento. A função aqui da auxina está mais relacionada a alongamento e não ao processo de divisão celular. Desculpe. Local de produção, já que está relacionado com caule e raiz, né, no ápice, né, do caule e de folhas jovens, aí, o ápice da raiz, tá bom? Etileno. Etileno está ligado, é um gás ligado diretamente ao amadurecimento de frutos. Eu me lembro muito bem que na minha casa existe uma mangueira, né, muito viçosa, muito bonita, com mangas muito grandes e saborosas, né? E algumas vezes a minha avó ela cortava, tirava algumas mangas e essas não estavam por completo maduras. E eu perguntava sempre para ela se aquilo conseguiria amadurecer. Ela falava que era muito fácil o amadurecimento, porque ela iria enrolar, iria embrulhar, iria colocar, né, embrulhado no jornal as mangas, e as mangas iriam amadurecer depois de alguns dias. Depois de algum tempo, eu fiquei sabendo que a concentração de gás etileno acaba proporcionando o amadurecimento dos frutos, né? Não só o crescimento dos frutos, mas os nódulos foliares também, como está falando aqui. Tá bom? Então, aquele velho ditado, né? Um fruto podre no meio do cesto apodrece os demais, por causa da produção, por causa do lançamento, né, de gás etileno. Tá bom? Giberelina, ligada aqui diretamente à germinação de sementes, tá? Local de produção são as folhas jovens e raízes e embrião. Citocinina estimula as divisões celulares, então crescimento através de divisões celulares, muito comum nas raízes. E o ácido abscíssico, a inibição do crescimento das gemas apicais, produzido em caules e folhas velhas, tá bom? Então, a tabela aqui relacionada aos hormônios vai nos ajudar em algumas questões que a gente vai ver. Só para lembrar, para que nós possamos, né, enfrentar aí as demais questões, tá bom? Então, a gente volta ainda para uma prova da OACP, a mesma prova para o Instituto Nacional de Surdos, do ano de 2009, e aí a gente foi dar uma olhada para ver o que ele
foi pedido em torno de fito-hormônios, os hormônios vegetais, tá? Então, a questão fala assim: abaixo são listados os hormônios vegetais e suas funções no corpo da planta. Assinale a alternativa que relaciona corretamente com o hormônio e sua principal função. Bem, ele coloca aqui auxina, citocinina, ácido abscíssico, giberelina e etileno. Tá legal? De cara, ele fala auxina, dominância apical do crescimento. Se a gente observar aqui no nossa tabela, de cara ele fala auxina, crescimento de caule e raiz, o local de produção, ápice do caule e das folhas jovens e sementes. E aqui está justamente falando isso, né? Dominância apical do crescimento. Pô, então, de cara, letra A. A gente não precisa nem perdurar as outras. Quando ele está falando de citocinina aqui, né, ele está falando de amadurecimento de frutos. Isso não é etileno. Né, o ácido abscíssico, ele fala de divisão celular. E a gente viu que a divisão celular é citocinina. Né, a giberelina, fechamento dos estômagos, está errado também. E o etileno, ele fala de alongamento de células, e não é alongamento de células. Alongamento de células, a gente falou de auxina, né? No caso aí, o etileno é amadurecimento de frutos. Então, a resposta realmente está aqui na letra A, de maneira bem direta, bem tranquila. Tá legal? É até uma questão direta para a OCP, né? A OCP normalmente tem questões, como a gente tem visto aqui, mais robustas, com um texto mais elaborado, mais pesadas, né? Depois de algumas horas fazendo essa prova, você acaba cansando, né? Mas é uma prova do jeito que eu gosto, né? Porque eu já te falei que não adianta ser fácil. Tem que ser fácil para a gente e difícil para os demais, né? A gente quer não só passar, mas quer classificar, de preferência em primeiro, não é verdade? Tem que gabaritar. Então, olha só, questãozinha, a resposta letra A, auxina. Tudo bem, gente? Beleza, fito-hormônio, legal. Vamos passar adiante aí, né? Para uma questão... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.